Olá, começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação. O educador e a moralidade infantil numa perspectiva construtivista. Thelma Vinha, aula 2 com questões. Bora comigo aprender. A autora vai justificar agora por que trabalhar a questão da moralidade é um tema transversal. Os professores alegam que nas classes em que trabalham em grupos, as crianças têm mais conflitos. É claro que elas convivem mais, antes elas conviviam menos, então os conflitos não apareciam. A moralidade é justamente um tema transversal. A ética por causa disso. Aí nós vamos entender. Continuando. As crianças estão convivendo e de repente acontece uma briga. Se o professor finge que não vê, ele está passando uma mensagem de que nessa escola a agressão é permitida. Se a briga é encerrada por um adulto e os dois são colocados de castigo, a mensagem é de que os adultos têm mais autoridade. E quando vocês tiverem um problema, tem que procurar um adulto. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente passa uma mensagem de moralidade. O melhor, segundo Vinha, seria interferir para reavaliar a regra e deixar claro. Aqui, nesta escola, as pessoas não devem agredirem-se. Vamos ver o que está acontecendo e uma maneira de resolver isso sem agressão. Diante do mesmo conflito, o adulto pode ter respostas diferentes e, de qualquer maneira, ele está ensinando a moralidade nesse dia a dia. Com cada resposta que ele dá, ou com as que ele não dá, a moralidade e a ética são abordadas. Por isso é um tema transversal. Quer eu queira, quer eu não queira, enquanto professor, eu estou trabalhando a moralidade e a ética. Por isso que ela perpassa, né, na escola, nas nossas aulas, porque o tempo todo nós estamos trabalhando essas questões. A moralidade vai se dando a partir daquelas situações do cotidiano do professor, do pai, das crianças, com as crianças. Nesses momentos é que estão sendo trabalhadas a ética e a moralidade. Cada ato do relacionamento com o aluno serve para algo e faz parte da construção da personalidade que a criança está formando. Em cada ato, o educador tem que perceber que está trabalhando a moralidade, por isso que é um tema transversal. Vamos supor que duas crianças estejam brigando por causa de um balanço. O professor pode fingir que não está vendo. Ou ele pode chegar e falar: temos um balanço e duas crianças querendo balançar. Como vamos resolver isso? Como vamos fazer para que todos usem o balanço? Nos três casos, o professor está passando uma mensagem, né? Podem se pegar porque o problema é de vocês, ou o adulto resolve o problema, ou vamos resolver o problema sem agressão. Quando as crianças começam a resolver os problemas, as soluções não são as mais adequadas, mas elas só vão chegar a resolver os problemas de forma adequada quando começarem a resolvê-los percebendo as consequências. Guarde isso. Quando as crianças começarem a perceber as consequências. O professor deve fazer uma intervenção adequada, construtiva. Atuar como um interlocutor ou mediador do problema, da discussão, para que as crianças possam chegar a uma conclusão. Gente, o que as crianças podem fazer na sala com relação aos limites, às normas, é justamente elaborar as regras. Ela fala o que a criança pode fazer, elaborar as regras. Há normas que são necessárias e não são negociadas. Aí ela traz o exemplo, ó, não é permitido bater. É uma regra que não pode ser flexível. Eu posso bater de vez em quando? Não, nunca você pode, né? Outra, por exemplo, escovar os dentes também não é uma regra que não tem negociação, é saúde. Nas salas de aula existem dois tipos de regras.
As regras necessárias são as regras de boa saúde, de boa educação. São regras que não se negocia. E existem outras normas, que são as que organizam o trabalho da sala e garantem a justiça. Guarda essa lâmina. É muito comum acontecer uma visão reducionista da teoria de Piaget. Aí ela vai mostrar para a gente por quê. Olha aqui quando acontece esse equívoco. Quando as escolas acham que a criança pequena pode escolher qual a sanção ou o castigo que vai ser dado à criança que está aprontando alguma coisa, é um equívoco. Crianças de 6 anos são egocêntricas e incapazes de coordenar pontos de vista diferentes, de se colocar no lugar do outro. Ela vai mandar matar facinho. Elas escolhem os castigos de maneira mais severa, que, né, olha lá, que é a ideia que elas têm de justiça. A criança tem uma interpretação de regra rígida ao pé da letra. Não percebe que cada caso é um caso, não tem essa noção de justiça. A intervenção deve ser o quê? Adequada. O professor que vai desempenha uma autoridade na classe, mas como mediador. A moralidade é um tema transversal, por que então? Quer o professor queira ou não queira, está trabalhando a moral. O problema é que as escolas trabalham a moralidade não em direção à autonomia, e sim à manutenção da heteronomia. A moralidade é ensinada a todo momento. O professor passa mensagem e valores constantemente. Aí ela traz um exemplo. O professor trabalha, por exemplo, com os parâmetros curriculares nacionais. Tema transversal, meio ambiente. Aí, quando pede para as crianças escovarem os dentes e a torneira fica aberta, né, escoando aquela água, está trabalhando o tema, né, trabalhando esse tema transversal, mas acontece o desperdício. Ou seja, eu estou aprendendo ali moralmente alguma coisa. Para cada regra da escola, temos que pensar se ela é realmente necessária, se está prejudicando a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Tudo tem que ter um sentido de existir. Né? E eu já vi uma fala em que ela fala assim, a questão do boné. Por que é proibido? Qual o sentido? Né? E aí trazem as mais esdrúxulas sustentação, né, do não uso do boné, que não é o caso aqui hoje, mas vamos continuar. Mas fica aí para vocês pesquisarem e procurarem, da Thelma Vinha. Gente, ó, um outro aspecto refere-se a como o conteúdo é trabalhado. Se queremos pessoas críticas, não ensinamos história com uma visão única, dando a crítica pronta. Ela vai trazendo exemplos para a gente. É preciso que eles comparem diferentes autores sobre a história e possam, né, discutir e discutam. Para ensinar o lógico matemático, é preciso dar oportunidade para a criança reinventar, assim como no conhecimento físico, com as propriedades dos objetos, cor, sabor, odor. Ou seja, tem que experimentar, vivenciar. Aí ela vai falar para a gente sobre a avaliação. Ela vai falar também, gente, a forma de avaliação das crianças é um outro aspecto. Ela falou assim, olha, essa questão de perder ponto quando conversar e ganhar ponto quando entregar trabalho, né? A gente questiona aqui a questão pedagógica, né? Eu estou avaliando que o aprendizado mesmo, o que eu estou avaliando? Usar um instrumento de avaliação com ameaça. Olha, vocês vão fazer uma prova agora que vocês não ficaram sentados e quietinhos. Na avaliação também está sendo trabalhada a moralidade, quer queira ou não. A relação professor-aluno e a relação entre as próprias crianças são indicativas de valores, normas e regras. Se é permitida, olha lá, discriminação e o desrespeito no relacionamento entre os alunos, isso é legitimado pela escola, que não tem esse direito e o professor não pode permitir esse tipo de atitude no ambiente escolar. O educador precisa ter uma postura exemplar. Somos modelos e sabemos que, nesse período pré-operatório, a criança aprende muito por imitação,
que é inconsciente. O modelo tem que ser exemplar porque a criança não vai aprender o que é falado, mas com os atos de quem fala. Por isso, é fundamental que haja coerência no modo de agir e coerência no discurso. O educador é um modelo e a criança aprende mais pelos atos de quem fala do que pelo que é falado. A criança não vai seguir as mensagens passadas verbalmente, oralmente. Ambiente cooperativo. A criança, para aprender, o respeito tem que viver em um ambiente de respeito. A criança, para aprender a falar baixo, é preciso que se fale baixo com ela. A criança, para aprender a respeitar uma fila, o professor tem que respeitar também. A criança, para aprender a falar a verdade, o professor tem que ser sincero. Não adianta pensar em trabalhar direitos e respeito com discurso e técnicas em cima de dilemas e não construir na classe um ambiente cooperativo em que tudo isso está presente. Deve-se construir esse ambiente em que as crianças interajam pautado pelo respeito sem coerção ou pressão. Favorecer que a criança tome pequenas decisões e assuma responsabilidades. Ela estará construindo esse conhecimento e o professor também estará trabalhando com temas específicos como os direitos. Olha o que Thelma fala pra gente. O que faz uma criança desenvolver mais ou menos a sua moralidade e a sua autonomia é justamente o convívio, se ela está interagindo num ambiente autoritário ou democrático. Mas a concepção de autoritário não é apenas um não. Em um ambiente que tudo não é natural, que a criança tenha mais dificuldade de tomar decisões para assumir responsabilidades e ficar com medo de punições. Mas o construtivismo, o autoritário, não é só esse ambiente. Thelma vai mostrar para a gente que autoritário é o que o adulto faz pela criança que ela pode fazer por si mesma. Autoritário é quando o professor está ensinando ou instruindo algo que a criança pode descobrir ou reinventar a partir de situações que ele vai colocando para que ela reinvente, para que ela descubra. Autoritário é aquele professor que coloca as normas, que diz o que é melhor para a criança, ou seja, ela não constrói junto. Autoritário é o professor que não permite que as crianças interajam, que elas troquem ideias. Autoritário é o professor que entrega o trabalho na mão, recolhe o trabalho, resolve os problemas, entrega o material, diz o horário de começar e de ir ao banheiro e etc. Assim, um ambiente autoritário é um ambiente em que não é permitido que a criança faça as coisas por ela mesma. O ambiente democrático é aquele ambiente em que a criança planeja junto com o professor quais atividades vão ter naquele dia. Aquele que a criança vai tomar decisões, escolher dentre as opções oferecidas pelo professor quais quer fazer. Gente, isso não é deixar à vontade. Você é mediador, mas é permitir que a criança faça escolhas. O ambiente em que as crianças montam os cantinhos, pegam os materiais e estes são compartilhados. A criança é quem decide o ritmo dela. É respeitado. Esse ritmo dela é respeitado. Aí ela traz um exemplo. Se uma criança demora mais para fazer um desenho ou outra menos, a que terminou muda de canto. Não tem aquela comparação, né, que ela fala assim entre as pessoas, entre os alunos. Olha, tá vendo? Está todo mundo te esperando, só falta você. A criança pequena
não pode tomar grandes decisões. Aí ela vai trazendo mais exemplos para a gente. Por exemplo, não cabe a criança escolher em que escola quer estudar, nem se ela quer sair numa noite fria com casaco ou sem, né? Ou não. Isso ela não pode decidir. Ela vai ter que ir com casaco, senão vai ficar doente. Mas ela pode decidir com qual casaco ela quer sair. Se ela quer com o vermelho, com o roxo ou com o amarelo. Ela pode decidir, por exemplo, na escola, se ela quer entrar com a mãe ou se prefere entrar sozinha. Ela não vai escolher se ela vai trabalhar ou não no dia, mas ela pode escolher quais atividades. A criança pequena, em um ambiente democrático, não toma qualquer decisão, mas está tomando pequenas decisões o tempo inteiro. Em virtude da educação autoritária que nós tivemos, hoje em dia, diante de desafios, morremos de medo de errar. Para tomar decisões, justificamos o nosso agir em nome do outro. Ah, mas fulano falou que era para eu fazer assim. Ou eu reagi assim porque olha lá, o porteiro foi mal educado comigo. Ou seja, eu posso agredir porque me agrediram verbalmente, né? Mas você poderia ter reagido de outra maneira. Piaget diz que as pessoas verdadeiramente autônomas são raras. É claro, a vida inteira vivemos em um ambiente autoritário. Quando não era, olha lá, a escola era a mãe, o pai, que diziam que tinha que obedecer, que é o pai quem manda. E quantas vezes nós ouvimos criança não tem querer? Os limites vão situar a criança no espaço social e é preciso determinar os espaços da mãe, do colega, da professora. No desenvolvimento moral, para Piaget, os limites são necessários. Gente, limites são necessários e eles precisam existir. Nesse desenvolvimento moral, não esqueça. A criança necessita disso para se sentir amada, protegida, para chegar à autonomia. Ela precisa primeiro dos limites colocados pelo adulto. Depois, ela irá construindo os seus próprios limites. Amor, temor e respeito. Para Piaget, todo respeito é uma mistura de amor e de temor. Piaget ele percebeu que as crianças pequenas têm um sentimento que ele chama de sentimento de obrigação, de aceitação interior a uma norma, a uma recomendação dos adultos. Olha lá, Piaget ele perguntou assim, ó, por que ele fez esse questionamento? Por que as crianças, em uma idade tão pequena, em que tudo é brincadeira, tudo é espontaneidade, por que essas crianças aceitam o que os adultos falam? Por que elas simplesmente não ignoram? E Piaget descobriu que para a criança ter esse sentimento de aceitação interior a uma norma, a uma regra, é preciso que haja duas condições simultâneas. Aquilo tem duas setinhas, que é a verde e a lilás. Nós vamos ver essas condições simultâneas para que se tenha, né, essa internalização, esse respeito à norma, a uma regra para a criança. Olha aqui do ladinho aqui o verde. Primeiro, essa criança precisa estar acostumada a receber normas e recomendações que são comuns, como não mexer na tomada, não atravessar a rua sozinha, não brincar com faca. Estar acostumada, primeiro, a receber limites, receber normas. Segundo fator, que faz com que essa criança apresente esse sentimento de obrigação, é que ela só vai ter aceitação interior a uma regra quando essa norma parta de uma pessoa que ela respeita. Ela só tem aceitação interior a uma norma se essa norma vem de uma pessoa que ao mesmo tempo ela ame e tema. Piaget chama o primeiro em que a criança está acostumada a receber limites, né, de respeito unilateral. É o respeito de um lado só que a criança tem pelo adulto. A criança nunca vê o adulto, né, os pais, o professor, etc., como igual.
é uma relação assimétrica. Esse respeito é uma mistura de amor e temor. O temor do respeito unilateral é o seguinte: a criança tem medo de ser punida, tem medo de ser censurada e, principalmente, tem medo de perder o amor dos pais. Jamais devemos utilizar com a criança a retirada do amor como sanção. Por exemplo, falar dessa forma aqui, ó: eu não gosto mais de você, você é feio. A mamãe está triste e não quer mais falar com você. Não se usa retirada de amor porque a criança só se atreve, só se arrisca em relações frágeis. Agora, aquelas relações em que, se ela aprontar alguma coisa, o colega não vai querer mais brincar com ela, né? Isso porque existe uma segurança de ser amada, de estar em casa, de que nunca vai perder o amor dos pais, em relação estável. Então, muito cuidado, mas quem nunca, né? O respeito unilateral leva a uma moral chamada de moral heterônoma. Moral heterônoma é a moral da criança que é governada pelos adultos. O exemplo de moral heterônoma é que a criança justifica uma regra, uma norma em cima da autoridade de um adulto. A moral heterônoma e as relações dessa moral são justamente consequência de respeito unilateral. A criança pequena só estabelece com o adulto relações de respeito unilateral. Só, gente. Ela não consegue estabelecer uma relação de igual para igual, que são as relações de respeito mútuo, relações de mão dupla. Eu te respeito e você me respeita. A criança pequena tem a aceitação interior do que o adulto fala. No respeito mútuo, não existe mais a presença da autoridade. A legalidade quer dizer o que é legal, o que é justo, predomina. Nas relações de respeito mútuo, o respeito não é amor e temor. Nas relações de respeito mútuo, olha que interessante, também existe amor e temor. Mas o temor, neste caso, o medo de decair aos olhos dos outros, não é mais o medo de ser censurado, de ser castigado, de ser punido, de perder o amor. As relações de respeito mútuo entre pessoas que se consideram iguais levam a uma moral autônoma. A moral autônoma é dizer assim: eu estou trabalhando com Piaget, né, a autora coloca esse exemplo, porque eu estudei e concordo com as ideias. Não porque ele falou e eu falo amém. Estou estudando e vejo que isso é coerente. A autonomia é decorrente das relações de igual para igual. A autora coloca isso para gente. Para a criança chegar à autonomia, ela precisa ter relações de respeito mútuo. Para isso, ela precisa conviver com crianças da mesma idade que ela. Um princípio básico da teoria piagetiana é a interação social para chegar à autonomia moral e intelectual. Tem que haver duas coisas: a ação do objeto sobre o conhecimento e a interação social. Guarda isto. É preciso colocar situações em que as crianças vão interagindo socialmente, mesmo quando cada criança faz o próprio desenho. O professor vai olhar para ela e conversar com ela. Um exemplo que ela traz, né? 4 crianças em cada cantinho, porque é um número que favorece essa interação social. Grupos de 6 ou 7 propiciam a formação de panelinhas, não havendo interação, né, assim, com todos. Tem que haver um motivo para o que está acontecendo. Então, ela traz essas considerações para a gente. As decisões pedagógicas têm de ser fundamentadas numa teoria científica e não no meu achômetro. É fundamental saber por que fazer dessa maneira e não de outra. Porque dessa maneira eu desenvolvo melhor a autonomia, daquela maneira não.
As decisões têm de sair do senso comum entre os profissionais da educação. Galera, teste. VUNESP 2018. Vinha, no texto O Educador e a Moralidade Infantil numa Perspectiva Construtivista, relata que vivia uma situação profissional, na qual havia uma criança que, ao jogar, percebendo que iria perder, afirmava que não, olha lá, que não queria mais jogar. Foi assim na primeira vez, na segunda, os meninos falaram que não queriam mais jogar com ela. O que Piaget diz nós protegemos muito as crianças, desculpem. Não permitimos que elas sintam a consequência do ato. Quando brigam, vamos lá imediatamente e pedimos para se desculparem. É importante que o adulto permita que as crianças sintam as consequências dos seus atos. Piaget diz que, quando for necessário tomar uma atitude diante de transgressões às regras e conflitos vividos por uma criança, o educador deve, olha lá, se valer de sanções por reciprocidade, criar regras que devem ser seguidas por todos, criar limitações por meio de linguagem clara e prescritiva, estabelecer sanções e recompensas para diferentes comportamentos, promover uma moral heterônoma a ser observada na sala? Gente, alternativa A. Se valer de sanções por reciprocidade. Nós vamos ver na próxima aula isso. Olha essa questão. O educador e a moralidade infantil, uma visão construtivista, Thelma Vinha afirmou que se a moral é construída a partir da vivência diária, das interações entre as pessoas e das experiências com as situações em que se desenvolvem os julgamentos e a consciência das regras e leis, é preciso que o educador assinale a alternativa, olha lá, que completa o pensamento da autora, ou seja, tem que estar de acordo com o que está no texto. A. Proporcione à criança um ambiente adequado para que ela possa fazer as experiências necessárias e construa seus próprios valores morais. B. Dizer para a criança não falar inverdades, lembra que só falar não resolve? C. Considere que os valores morais não estão alicerçados numa convicção pessoal, estão alicerçados. D. As crianças não estão prontas para seguir regras longe da professora? Não, né, gente? Alternativa A de amor. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Se prepare para a aula 3. E terminando a próxima aula, a gente acaba esse artigo maravilhoso. Deixe o seu like, bunda na cadeira, bora estudar. Um beijo!